Abra sua Bíblia no livro do Êxodo, no capítulo 33. Deus permitindo, nós vamos terminar Êxodo agora à noite. E no próximo domingo, a gente inicia Levítico. Está pronto para Levítico? Já ouviu alguma exposição sobre o livro de Levítico? Orem por mim. Nós vamos caminhar por esse livro que é sim também muito fascinante. Mas agora à noite eu quero começar lendo capítulo 33, versículo 1, até o verso 3. O Senhor disse a Moisés: ponha-se a caminho junto com o povo que você tirou da terra do Egito. Subam à terra que eu jurei dar a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: darei essa terra a seus descendentes. Enviarei um anjo à sua frente para expulsar os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Subam à terra que produz leite e mel com fartura. Agora, o final do livro, capítulo 40, a partir do verso 34. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia mais entrar na tenda do encontro, pois a nuvem estava sobre ela e a glória do Senhor a enchia. Sempre que a nuvem se levantava de cima do tabernáculo, os israelitas seguiam viagem. Mas se a nuvem não se levantava, permaneciam onde estavam até a nuvem se elevar. Durante o dia, a nuvem do Senhor pairava no ar acima do tabernáculo, e à noite, fogo ardia dentro da nuvem, de modo que todo o povo de Israel podia vê-la. E isso ocorreu ao longo de todas as jornadas dos israelitas. Amém. Nós estamos na reta final do livro de Êxodo. E você viu, nós lemos no capítulo 33, no versículo 1, a ordem do Senhor: ponha-se a caminho. É a mesma ordem para nós hoje: avancem. Desde o início de Êxodo, nós vimos Deus agindo poderosamente em favor de Israel, seu povo. Todo o livro do Gênesis foi escrito para contar para nós que o Deus Criador dos céus e da terra foi o Deus que fez uma aliança com Abraão, Isaque e Jacó, sobre a qual nós lemos aqui no capítulo 33. E esse povo, para ser preservado, foi enviado pelo próprio Deus ao Egito. E depois de todos os anos que Deus tinha como propósito para eles ficar lá, Deus os libertou do Egito, Deus os redimiu da escravidão opressora. Ele enviou pragas, poupando aqueles que haviam marcado suas portas com sangue do cordeiro. Eles saem do Egito, Deus divide o Mar Vermelho, salva o povo, derrota seus inimigos. Ao longo da jornada até o Monte Sinai, Deus foi os alimentando com maná do céu, deu-lhes água da rocha, revelou a eles a sua lei no Monte Sinai, estabeleceu uma aliança com eles, com esse que é o seu povo resgatado. Contudo, nós lemos no capítulo 32, Israel
perdeu a paciência, por assim dizer, e movido pela incredulidade, adorou um bezerro de ouro enquanto Moisés recebia as instruções para construir o tabernáculo. E aqui está o pulo do gato, para você entender o seguinte: por que tudo que foi dito a respeito do que Moisés deveria fazer na construção do tabernáculo, do capítulo 25 até o capítulo 31, todas as instruções sobre o tabernáculo, por que tudo isso será repetido a partir do capítulo 35 até o final? Mostrando que o tabernáculo de fato foi construído e tudo o mais. Porque a grande pergunta que ficou no ar foi: depois do que o povo fez em Êxodo 32, adorando o bezerro de ouro, porventura Deus continuaria habitando entre eles? Se não fosse esse episódio, seria redundância o que nós lemos em Êxodo 35 em diante. Porque se você fizer uma comparação, é praticamente ipsis literis, com exceção de alguma ordem cronológica dos fatos e tal. Mas a descrição de como construir o tabernáculo, do capítulo 25 até o 31, é praticamente idêntica. Tudo será repetido do capítulo 35 até o final. Mas o fato é exatamente este: Deus, em graça, permaneceria habitando com seu povo. E é isto que nós lemos no final do livro, no capítulo 40, com a glória do Senhor enchendo a tenda do encontro. Então, Israel perde a paciência, movido pela incredulidade. Eles adoram um bezerro de ouro, exatamente durante os instantes, momentos, dias, em que Moisés, no topo do Monte Sinai, recebia as instruções para construir o tabernáculo. E mesmo assim, Deus ele responde com justiça, com misericórdia, ele pune alguns dos responsáveis impenitentes, mas ele poupou os demais. Ele renovou o chamado para que seguissem rumo à terra que produz leite e mel com fartura. Êxodo 33, 3. A ordem era clara: avance. Pois bem, com base nos capítulos 33 e 34 e nas reflexões dos capítulos 35 a 40 de Êxodo, nós estamos buscando responder a 4 perguntas práticas que nos ajudam a avançar na jornada da fé. A primeira pergunta já foi abordada na mensagem anterior: a presença de Deus. E hoje nós vamos responder as 3 últimas perguntas, encerrando o estudo deste livro. Qual foi a primeira pergunta? Recapitulando. Nós olhamos para os versos 1 a 17 do capítulo 33. E a pergunta que buscamos responder foi: nós buscaremos intensamente a presença de Deus ou confiaremos apenas em nossas próprias forças? E esta é uma pergunta muito importante, porque somos dados a pensar que Deus nos salva pela graça e nos entrega a força dos nossos braços para a gente buscar a santificação sozinho, com força de vontade. E nós vimos que nós temos uma necessidade que a gente não pode ignorar. Nós temos um privilégio que a gente não pode negligenciar. Nós temos uma tarefa que sozinhos a gente não pode completar. Nós estudamos isso. Você pode recapitular depois ou ouvir a mensagem lá no site da igreja ou no YouTube. A segunda pergunta, capítulo 33, a partir do verso 18 até o 34, verso 35. A segunda pergunta é esta: nós vamos ansiar ver a glória de Deus ou a gente já viu o suficiente? Terceira pergunta, capítulos 35 até o início do 36.
Seremos mordomos fiéis ou consumistas egoístas? E por fim, capítulo 36, do verso 8 até o final do livro, no capítulo 40. Permaneceremos maravilhados pelo fato de que Deus habitou gloriosamente entre nós? Ou nós vamos nos tornar insensíveis às boas notícias do Evangelho? Veja, meu povo, Êxodo, a história de Êxodo não é apenas sobre o passado, ela é um convite para que você avance, confiando no Deus que liberta ou salva, no Deus que sustenta, no Deus que perdoa. Tudo isto nós já vimos nesta história. E o Deus que nos chama a segui-lo em aliança, rumo àquela terra, o novo céu, a nova terra, onde verdadeiramente nós provaremos de leite e mel com abundância. E a minha oração é que a presença do Senhor seja o seu maior tesouro em cada etapa dessa vida. Como é fácil, ao longo da nossa jornada, a gente amar mais as coisas boas até que Deus nos dá, em vez de amarmos o próprio Deus. Pois bem, a segunda pergunta que a gente tem que responder: ansiaremos ver a glória de Deus ou já vimos o suficiente? Olha o verso 18 do capítulo 33. Moisés disse, você se recorda, Deus tinha dito, vocês irão, eu prometi dar a terra a Abraão, Isaque e Jacó, terra que mana leite e mel com fartura, eu prometi, eu vou cumprir, vocês quebraram a aliança, vocês adoraram bezerro de ouro, portanto, eu não vou com vocês, um anjo meu vai acompanhá-los, e meu anjo vai se encarregar de eliminar todos os inimigos da terra, e vocês vão se virar na terra, eu prometi, eu vou cumprir, mas eu não vou. Moisés diz, não pode ser assim. E até que Deus resolve que iria com eles. E olha o verso 18. Moisés disse, tudo bem, o Senhor disse que vai conosco, mas eu não quero que o Senhor apenas vá conosco. Eu peço que o Senhor me mostre tua presença gloriosa. Não basta o Senhor conosco. Eu quero o Senhor cheio de si, transbordando glória. Esse homem era insaciável, gente. Pense bem, Deus havia acabado de prometer a Moisés exatamente o que ele pedira. Verso 14, acompanharei você pessoalmente e lhe darei descanso. Mas Moisés queria mais. Moisés fez um pedido ousado. Então peço que me mostres tua presença gloriosa. Verso 18, Spurgeon, quando olhou para esse texto, ele afirmou que este é o maior pedido que um homem já fez a Deus. Ver a glória de Deus. E Moisés desejava isso, ele desejava contemplar o brilho e o esplendor da presença gloriosa de Deus, porque é isso que a gente mais precisa, para que os nossos dias sejam de fato coloridos, gente. Porque o que colore os nossos dias não são as cores dos dias, é a glória de Deus. Reflita sobre isso. Moisés ele já havia visto a glória de Deus na sarça ardente. Moisés já havia visto a glória de Deus acompanhado dos 70 anciãos de Israel sobre o monte, no capítulo 24. Ainda no capítulo 24, Moisés já tinha sozinho visto a glória de Deus no topo do Sinai. No capítulo 33, de 9 a 11, ele viu a glória na tenda da congregação. Antes disso, em todos os milagres que o próprio Deus operou no Egito, do capítulo 7 ao 12, Moisés viu a glória de Deus e ainda assim ele ansiava por mais. Ora, será que ele já não tinha visto o suficiente? Não.
Ele tinha tido vislumbres da glória divina e esses vislumbres despertaram nele uma adicção. A única capaz de livrar você de todas as outras. Uma santa adicção, um santo vício pela glória de Deus. Ele queria mais para ele e para o povo dele. Moisés era insaciável. E esse tipo de insaciabilidade é o tipo que agrada a Deus. Deus se agradou disso, verso 19. O Senhor respondeu: farei passar diante de você toda... Preste atenção, isso é muito importante. Moisés queria ver a glória de Deus, certo? E Deus passará a revelá-la. Mas o que Deus revelará da glória dele são aspectos dos seus atributos ou das suas qualidades. Olha como Deus vai revelar. O Senhor respondeu: farei passar diante de você toda a minha glória. Só que ele não diz a minha glória, ele diz toda a minha bondade. Bondade é uma face do diamante chamado glória de Deus. Farei passar diante de você toda a minha bondade, anunciarei diante de você o meu nome, quem eu sou. Você quer ver a minha glória? Você precisa saber quem eu sou. O Senhor. E aí ele vai dizer outro aspecto da glória dele, que é a sua soberania absoluta, inclusive sobre a salvação das pessoas. Porque ele vai dizer algo que para o povo de antigamente era muito comum, era natural, até sossegava a alma, mas nesses dias ofende essa geração mimimi. Deus não pode ser absolutamente soberano. Você quer ver minha glória, Moisés? Veja minha bondade. Você quer ver minha glória? Conheça meu nome, conheça quem eu sou. Você quer ver minha glória? Preste atenção, eu sou soberano, pois terei misericórdia de quem eu quiser. Está claro isso, gente? Ele não está dizendo, eu vou ter misericórdia daqueles que se arrependerem primeiro e pedir perdão. Não, de quem eu quiser. Eu terei misericórdia de quem eu quiser e mostrarei compaixão a quem eu quiser. Mas você não poderá olhar diretamente para minha face, pois ninguém pode me ver e continuar vivo. O Senhor disse ainda: fique nesta rocha perto de mim. Quando minha presença gloriosa passar, eu o colocarei numa abertura da rocha e o cobrirei com minha mão até que eu tenha passado. Depois tirarei minha mão e você me verá pelas costas. Meu rosto, porém, ninguém poderá ver. É impossível, no nosso estado atual, contemplar diretamente a glória plena de Deus. É por isso que precisaremos de corpos glorificados. Com os corpos que temos, diante da face mesma de Deus, nós seríamos consumidos. Contudo, aspectos dessa glória divina nos são revelados. Por exemplo, bondade, misericórdia, soberania, compaixão, santidade. Deus se dá a conhecer, Ele se anuncia e de certa forma Ele se desnuda diante de nós, na medida e proporção, primeiro, que Ele quer e segundo, que conseguimos suportar. O problema, meu povo, portanto, não está na ausência de Deus, mas em nossa tão pouca disposição de querer ver e ouvir.
A glória do Senhor Deus, aquilo que Paulo chamou de atributos invisíveis de Deus em Romanos 1:20, tudo isso está ao nosso redor. Os céus refletem a glória de Deus. Está diante de nós, está na palavra de Deus, está sobretudo em Cristo que a palavra de Deus nos revela. O que é preciso é ter olhos atentos, ouvidos abertos para perceber. Deus não está escondido, Ele se revela àqueles que o buscam, ainda que tateando no escuro. Portanto, eu te pergunto, você deseja ver a glória de Deus? Eu creio que este é o clamor de todo coração humano, seja conscientemente ou não. Nós fomos feitos para a glória. Contudo, tragicamente, muitos substituem a glória de Deus por coisas criadas. Romanos 1:25. Mas Jesus nos prometeu, Ele prometeu que os limpos de coração verão a Deus. Mateus 5:8. Agora nós o vemos com os olhos da fé, mas no futuro nós o veremos face a face. Eu amo ler sobre como o primeiro mártir da igreja viu essa glória face a face. Atos capítulo 7, versos 54. Estevão apedrejado até a morte por causa de Cristo. E é a única vez na Bíblia que você vai ver Cristo em pé diante do trono, porque Ele sempre aparece sentado como quem reina, mas aqui Ele se levanta para receber Estevão. Atos 7:54. Os líderes judeus se enfureceram com a acusação de Estevão, rangiram os dentes contra ele, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, cheio da palavra de Deus, habite ricamente em vós a palavra de Deus, é sinônimo de enchei-vos do Espírito. Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para o céu e viu a glória de Deus. Não tema, crente, não tema. Em Cristo, unido pela fé, na hora da morte, você verá a glória de Deus. Não tema. E viu Jesus em pé no lugar de honra à direita de Deus. E diante de uma visão dessa, você não se contenta em guardá-la para si. É isso que falta em nós para a gente poder falar mais de Jesus, sabia? Não é que nos faltam programas de evangelização, faltam-nos coração cheio do Espírito, cheio da palavra de Deus, olhos que contemplam a glória de Deus em Cristo, porque essas pessoas não se contentarão em guardar para si, elas dirão, como Estevão diz no verso 56, olhem, disse ele, olhem, vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé no lugar de honra à direita de Deus. Você verá a glória de Deus em Cristo Jesus. O salmista declarou, Salmo 17:15, porque sou justo, ou fui justificado, ou estando na sua justiça, verei a ti. Verei a ti. Quando acordar, ou seja, eu morro, passo dessa vida para a vida por vir. Quando acordar, te verei face a face. E mais do que isso, ficarei satisfeito. Que coisa linda. Não tema a morte, ó crente. Ver Cristo é contemplar Deus. Jesus disse a Filipe, João 14:9, quem me vê, vê o Pai. Paulo falou de
de se conhecer a glória de Deus no rosto, na face de Jesus Cristo, segundo os Coríntios 4:6. E também escreveu em 1 Coríntios 13, verso 12, Paulo escreveu: agora vemos de modo imperfeito, como um reflexo no espelho, vemos pela fé. Esse é o modo imperfeito de ver, fé. Porque depois no céu não há mais fé. No céu não será por fé, será por vista. Mas nossos olhos hoje contemplam essa glória pela fé. Agora vemos de modo imperfeito, como um reflexo no espelho. Vemos por fé, mas então veremos tudo, face a face. Regozije-se nisso, crente. Sabe por que os nossos dias às vezes são tão sombrios, tenebrosos, difíceis, feios? Porque nos faltam os olhos da fé para ver a glória de Cristo. Porque é essa glória que haverá de colorir os nossos dias. João afirmou em 1 João 3:2, o que veremos, ou nós o veremos como ele é realmente. Você tem noção? Portanto, ao desejar ver a glória de Deus, a gente está expressando o nosso anseio mais profundo, que é o de conhecer Deus intimamente em Cristo, pelo poder do Espírito. Você anseia ver a glória de Deus manifestada na sua vida? Qual é o seu maior desejo para o ano que vem? O que você mais quer que Deus faça na sua vida no ano que vem? Na salvação dos incrédulos, você sonha em ver sua família salva, seus vizinhos salvos, a nação salva. Você anseia ver a glória de Deus revelada? Então olhe para Cristo, anuncie Cristo. Êxodo 34, o texto prossegue. Em Êxodo 34, a aliança do Senhor com Israel será restaurada por pura obra da graça soberana de Deus. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. E Ele quis ter misericórdia do seu povo. Deus vai revelar a si mesmo a Moisés. Deus vai renovar suas exigências para o povo, e Deus vai reafirmar Moisés como mediador dessa aliança. Capítulo 34, a aliança de Deus é restaurada, enquanto Deus vai se revelando a si mesmo a Moisés. Os versículos de 1 a 4 do capítulo 34 é Deus ordenando a Moisés que preparasse novas tábuas de pedra para que ele próprio, Deus, reescrevesse sua lei, simbolizando a renovação tangível da aliança. Você se lembra que Moisés, quando viu aquele episódio da adoração ao bezerro de ouro, ele quebra as tábuas da aliança, com ira contra aquele pecado, mas também como que dizendo, quebrou-se a aliança com Deus. E a primeira coisa que Deus agora promete, eu vou continuar com vocês, eu quero ter misericórdia de vocês, eu vou reestabelecer minha aliança com vocês, então prepare novas tábuas que eu vou reescrever a mesma lei. Porque essa é a única forma de você ver a glória de Deus. E aqui está toda a teologia do sexo. Da onde você está tirando isso, pastor? Estou tirando isso do fato de que você prova da glória de Deus em aliança com Deus. Você prova dos prazeres com seu cônjuge como fruto da sua aliança com ele. Por isso, sexo fora do casamento é sempre absolutamente pecaminoso. Capítulo 34, de 5 a 7, Deus
proclama o caráter dele, Deus revela a si mesmo como Deus compassivo, Deus misericordioso, Deus fiel à aliança dele com Israel. Versículos de 8 a 9, Moisés intercede em favor do povo, suplicando pela presença contínua do Senhor entre eles, apesar da teimosia desse povo. Olha o verso 8. Moisés se prostrou com o rosto no chão e adorou. Em seguida disse: Senhor, se é verdade que te agradas de mim, veja que tudo que de bom de Deus vai acontecendo com Israel é por causa desse mediador. Esse é o mediador, exatamente. Tudo de bom que acontece conosco, o povo de Deus, a igreja, é por causa do nosso mediador, Jesus Cristo. Se você não entender essa teologia bíblica, você vai enaltecer o homem Moisés para além do que é devido. Moisés está servindo para nós como um protótipo do grande e definitivo mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Então tudo de bom que vai sendo derramado a Israel é porque Deus vai se agradando ou vai decidindo se agradar de Moisés. Decide ter misericórdia de Moisés, decide demonstrar bondade a Moisés, decide se revelar glorioso a Moisés, decide refazer as tábuas da lei com Moisés. Senhor, se é verdade que te agradas de mim, peço que nos acompanhes na jornada. É verdade que o povo é teimoso e rebelde, como se Deus não soubesse. Mas eu te peço que perdoes nossa maldade e nosso pecado. Ele se faz um deles, como Cristo se fez um de nós. Porque Moisés não estava no incidente do bezerro. Moisés estava no topo, falando com Deus, recebendo as instruções. Mas ele se faz um dos do seu povo, nosso pecado, nossa maldade. Toma-nos como tua propriedade especial. É a figura de Cristo. A aliança é restaurada enquanto o Senhor se revela a Moisés. Segundo, a aliança é renovada com ênfase nas estipulações que Deus vai fazer, do verso 10 ao 26. Nos versos 10 e 11, Deus promete realizar milagres em favor de Israel, mas exige deles obediência completa. Verso 10, o Senhor respondeu: faço hoje uma aliança com você, Moisés, o mediador, na presença de todo o seu povo. Realizarei maravilhas jamais vistas em nação alguma ou lugar algum da terra, e todos ao seu redor verão o poder do Senhor, o poder temível que demonstrarei em seu favor, Moisés. Observe com atenção, porém, tudo que eu lhe ordeno hoje. Irei à sua frente e expulsarei todos os povos da terra. Nos versos 12 a 17, Israel, e aqui preste atenção. Por que nós cristãos costumamos dizer do risco de você constituir aliança com quem não é da mesma fé e ordem? O nome que damos a isso é o jugo desigual. Qual é o problema com o jugo desigual? Deixa a palavra de Deus responder. Êxodo 34, 12. Israel vai ser advertido a não fazer aliança com as nações pagãs, as quais os levariam à idolatria, ao desmoronamento espiritual. A lição que se extrai daqui a respeito do tipo de aliança que fazemos é gigantesca. Seu namoro, seu noivado, seu casamento, qualquer tipo de sociedade, amizade e tudo mais. Olha como Deus diz, verso 12: tenha muito cuidado para não assinar tratados com os povos que vivem na terra, para a qual você está indo. Se o fizer,
seguirá pelos maus caminhos deles e cairá numa armadilha. Esse é sempre o risco. Em vez disso, destrua os altares idólatras, despedace as colunas sagradas e derrube os postes dedicados à deusa Azerá. Não adore outros deuses, pois o Senhor, cujo nome é Deus zeloso de seu relacionamento com vocês. Não faça tratado algum com os povos que vivem na terra. No culto a seus deuses, eles se prostituem e oferecem sacrifícios. Eles o convidarão para comer dessas ofertas e você aceitará o convite. Depois aceitará que as filhas deles, as quais sacrificam a outros deuses, se casem com seus filhos. Elas seduzirão seus filhos para que se prostituam adorando outros deuses. Não faça para si deuses de metal fundido. Ou seja, jugo desigual nunca foi algo do que o Senhor se agradou. E o risco é este, é de sem perceber, você ir abandonando os caminhos do Senhor. Do verso 18 ao 26, a consagração de Israel é reafirmada com mandamentos sobre dedicação dos primogênitos, todos dedicados a Deus, as primícias das colheitas, a manutenção das festas sagradas, rejeitando qualquer prática ritual pagã. Porque o versículo 26 do capítulo 34 tem uma frase que intriga todo mundo, né? Não cozinhe o cabrito no leite da mãe dele. Em outras palavras, rejeite qualquer tipo de prática ritual pagã. Era uma prática ritual pagã. Então, a aliança é restaurada, a aliança é renovada, com ênfase nessas estipulações, e por fim, no capítulo 34, Deus vai ratificar Moisés como o mediador da aliança diante do povo. A glória divina refletida no rosto de Moisés, note bem. Após o tempo de comunhão de Moisés com o Senhor, e Moisés se apresentando então ao povo, com o seu rosto refletindo a glória de Deus, era um sinal visível de que Deus o ratificava como mediador. E é por isso que Paulo vai dizer que é no rosto do verdadeiro e definitivo mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, que a gente vê a glória de Deus refletida. Está vendo como é que Paulo lia a Bíblia dele? Está vendo como é que Paulo entendeu essa conexão? Se você não souber ler a Bíblia assim, com a teologia bíblica, você vai entrar para os textos bíblicos e vai pregar tudo, menos o que o texto de fato está dizendo. E muitos vão ficar boquiabertos. Poxa, aquele pastor é tremendo, você viu? Ele abriu a Bíblia, tirou tanta coisa lá de dentro, dá até medo. Porque o texto bíblico não é para você tirar tanta coisa lá de dentro, porque tirar tanta coisa lá de dentro, você vai tirar o que não está lá dentro. Então, essa glória temporária no rosto de Moisés era tão impressionante, que Moisés cobriu o rosto diante do povo. Olha o verso 29, quando Moisés desceu do monte Sinai, carregando as 2 tábuas da aliança, não percebeu que o seu rosto brilhava. Não havia arrogância nele, não havia autoafirmação da parte dele, ele nem percebeu. E por que brilhava? Porque ele havia falado com o Senhor. Quando Arão e os israelitas viram o brilho do rosto de Moisés, tiveram medo de se aproximar dele. Consciência culpada, né, deles. Olha o que a consciência culpada pelo pecado faz. Faz você temer se aproximar da glória de Deus. Moisés, porém, chamou Arão, seus líderes da comunidade, que se aproximaram. Moisés falou com eles, em seguida todo o povo se aproximou, e Moisés lhes transmitiu todas as instruções que o Senhor lhe tinha dado no monte Sinai. Quando Moisés terminou de falar com eles, cobriu o rosto com um véu.
No entanto, sempre que estava na tenda da reunião para falar com o Senhor, tirava o véu até sair, depois transmitia ao povo as instruções que o Senhor lhe dava, e os israelitas viam o brilho do seu rosto. Então Moisés cobria novamente o rosto com o véu, até voltar para falar com o Senhor. A restauração da aliança. O que essa restauração da aliança destaca? Primeiro, destaca a graça e a fidelidade do Senhor, mesmo quando nós somos infiéis. Ele permanece fiel. Segundo, sublinha a seriedade da obediência e da santidade exigidas daqueles que pertencem a Deus. Isso é muito importante. Destaca, portanto, a graça e a fidelidade de Deus com a aliança e sublinha a seriedade da obediência e da santidade que é exigida do povo em aliança com Deus. Ô meu povo, eu acho que os crentes de hoje não leem as suas Bíblias. Porque se lessem trechos como esses, temeriam e tremeriam. Ah, mas esse é o Deus do Antigo Testamento. Isso é doutrina do demônio na sua cabeça, literalmente, não é piada. Porque Hebreus vai dizer que o nosso Deus ainda é um fogo consumidor. Terceira pergunta. A segunda foi exatamente essa. Você vai querer continuar vendo da glória de Deus? Você acha que já viu bastante? E para ver a glória de Deus, você tem que entrar em aliança com Deus pelo sangue de Cristo. E a mesma graça, a mesma fé que te salva em Cristo, é o que vai santificar você. E na medida em que você se santifica, os limpos de coração verão a Deus. Terceira pergunta: seremos mordomos fiéis ou consumistas egoístas? Capítulo 35. Os capítulos, eu disse, os capítulos 25 a 31 de Êxodo, se você voltar lá nas páginas da Bíblia, do 25 ao 31, você vai ver que apresentaram as instruções para a construção do tabernáculo. Agora, do 35 ao 40, será implementada essa construção. Uma grande parte do que vai ser relatado aqui em Êxodo de 35 a 40 vai repetir literalmente ou virtualmente o que já foi declarado lá nos capítulos 25 a 31, embora não na mesma ordem. E o nosso objetivo, assim como anteriormente, não será nos deter em detalhes, porque este é o tipo de narrativa que, se você se detém nos detalhes, você corre o risco de se perder em questões de menor ou de nenhuma relevância bíblico-teológica. Neste ponto, importa destacar o seguinte: a conclusão da obra do tabernáculo, como lemos no final do capítulo 40, a conclusão da construção do tabernáculo permitiu ao Senhor manifestar a presença gloriosa dele entre o seu povo, cumprindo assim a promessa de estar entre eles. Esse tabernáculo precisava ser concluído. Em primeiro lugar, o Senhor enfatiza que para o povo permanecer na aliança, duas coisas seriam absolutamente essenciais, além de toda a pureza sobre a qual nós já falamos, não misturando com povos pagãos, não entrando nos rituais pagãos do tipo cozinhar a carne com o leite da mãe do animal. Mas duas coisas aqui no capítulo 35. Primeiro, a guarda do sábado. Segundo, a provisão generosa de materiais e de talentos necessários para a construção do tabernáculo. É por isso que no capítulo 35, Moisés inicia anunciando a renovação da aliança com o povo, exigindo que o povo fosse fiel à guarda do sábado, que era para eles o sinal da aliança. Além disso, Moisés solicitou que o povo contribuísse
Deus tinha dado o projeto, este é o tabernáculo que vocês vão construir, mas para essa construção acontecer, o povo terá de contribuir com seus bens e suas habilidades. Capítulo 35, de 4 a 19. E o povo, você lê no capítulo 35, do verso 20 ao 29, o povo respondeu de forma generosa. Eles providenciaram toda a matéria-prima, todos os bens manufaturados para a construção. E em seguida, as pessoas que o Senhor capacitou para realizar o trabalho, receberam o material, a mão de obra necessária e executaram o projeto. Capítulo 35, do verso 29 até o verso 7 do 36. Então, feitas essas observações, eu quero levantar duas perguntas, mas eu preciso antes apresentar a vocês algo para vocês verificarem, e a partir daí duas perguntas que eu penso são importantes para a gente refletir. Aqui em Êxodo 35, de 5 a 19, os suprimentos necessários para a construção do tabernáculo, para a confecção das vestes dos sacerdotes, eles foram listados. E houve um chamado não apenas para a doação de suprimentos, mas também para que os artesãos se apresentassem. Ou seja, precisava da matéria-prima e precisava de quem soubesse manejar a matéria-prima. E todas essas pessoas foram instruídas a contribuir com suas posses para o cumprimento dessa missão. E assim, observe, a partir do verso 21, a ênfase repetida no desejo do povo de contribuir. Êxodo 35, 21. Todos aqueles cujo coração foi movido e cujo espírito foi tocado, voltaram com as ofertas para o Senhor. Trouxeram todos os materiais necessários. E a lista segue. Verso 22. Todos os que tinham coração disposto, tanto homens como mulheres, vieram e trouxeram para o Senhor suas ofertas de ouro, na forma de argolas, brincos, anéis e colares. Apresentaram todo tipo de objeto de ouro como oferta especial para o Senhor. Verso 26. Todas as mulheres que se dispuseram, usaram sua habilidade para fiar o pelo da cabra. Verso 29. Assim, todos os israelitas, todos os homens e mulheres dispostos a ajudar no trabalho que o Senhor havia ordenado por meio de Moisés, trouxeram suas ofertas e entregaram de bom grado ao Senhor. E em Êxodo 35, a partir do verso 30, a gente vai ler sobre Bezalel, sobre Aholiabe e os outros artesãos que supervisionaram os projetos e a construção de todos os aspectos do tabernáculo. Nós já destacamos isso anteriormente nesta série de mensagens sobre Êxodo. A narrativa, ela ressalta que o Espírito de Deus os capacitou, leia aí no verso 31 do capítulo 35. Deus os capacitou com grande sabedoria, habilidade e perícia para essa tarefa. Portanto, veja, o povo foi abençoado, ou eles foram abençoados não apenas com os materiais necessários, esses artesãos. Eles foram abençoados também com habilidades indispensáveis para atuarem como artesãos. E além de chamar Bezalel e Aholiabe, Moisés também convocou, olha o texto, os demais artesãos, especialmente capacitados pelo Senhor e que estavam dispostos a realizar a obra, capítulo 36, verso 2. E mais uma vez a resposta do povo foi surpreendente. Olha o verso 3 do capítulo 36. O povo, porém, continuava
a trazer voluntariamente mais ofertas todas as manhãs. Chegou ao ponto, que sonho, chegou ao ponto de Moisés ter que dizer: parem de ofertar, porque os recursos recebidos eram muito mais do que o suficiente. Olha o texto, que coisa magnífica, verso 6, Êxodo 36, 6. Então Moisés deu a seguinte ordem, que foi transmitida a todo o acampamento: homens e mulheres, pelo amor de Deus, não preparem mais ofertas para o santuário. Temos o suficiente. Assim, o povo parou de trazer suas ofertas, suas contribuições foram mais que suficientes para completar todo o projeto. Então, à luz dessa passagem, desses esclarecimentos, a primeira pergunta que eu faço a você é esta: onde está o seu coração? Paulo escreveu assim, 2 Coríntios 9, 7. Cada um deve decidir em seu coração quanto dar. Não contribuam com relutância ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Uma vez lá em Campinas, uma pessoa virou para mim e falou assim: pastor, sabe por que eu não contribuo? Porque eu não tenho alegria em contribuir. E a Bíblia fala que eu tenho que dar com alegria. O que você responde? Porque veja, não há alternativa para o que Paulo escreveu. A alternativa é dizer: você não ama o Senhor. Porque o Senhor, Ele mesmo é quem diz que Ele não precisa de ouro e prata de ninguém. Por que Ele ama quem dá com alegria? Porque quem está dando com alegria, antes de estar dando, ama, se alegra no seu Senhor. A sua contribuição é só reflexo de onde está seu coração. Sério, eu estou falando isso para os jovens, para os adolescentes que começam a ganhar suas primeiras mesadas. Nós vivemos numa época onde igrejas como a nossa, séria, tradicional, às vezes não fala de dízimo e oferta com receio, porque tem tanta gente de fato agindo como estelionatários. Mas nós não somos. Nossa igreja não é dessas. E é absolutamente bíblico você contribuir com aquilo que decidir no seu coração, não com relutância, não por obrigação, mas com o coração alegre, porque essa alegria é demonstração da sua alegria pelo Senhor. Meu povo, a gente precisa desse tipo de coração. É verdade que nós não estamos construindo um tabernáculo. Nossa obra não é a de um tabernáculo, a nossa obra é a mesma no sentido de que a gente espalha a glória de Deus com a grande comissão. O tabernáculo que nós estamos edificando chama-se Igreja de Jesus Cristo. E a edificação da Igreja de Jesus Cristo precisa também de ouro, prata, pedras preciosas, de dinheiro. Água, luz, telefone, ar-condicionado, reformas, estruturas. Tudo isso requer dinheiro. Para nós deixarmos a quadra linda como ficou, e graças aos grandes voluntários que tivemos, na segunda-feira, pintamos ali o banquinho que estava todo estragando já pelo sol e chuva que tomava. Apenas a tinta para aquilo ali é R$ 1.700. 4 latas de tinta. Rolo, pincel, percebe? Para ficar agradável, para ficar bonito, para ficar gostoso. Onde está seu coração, jovem? Onde está seu coração, crente? Onde você emprega o seu dinheiro? Esse povo dava com alegria. Esse povo entendeu que tudo que eles ganharam no Egito não foi para eles guardarem para eles mesmos, mas para empregarem na obra do Senhor.
A gente precisa desse tipo de coração. Os israelitas demonstraram isso de forma impressionante. A cena foi tão extraordinária, o povo voluntariamente entregou suas posses. Nós vamos precisar dessa generosidade. Por exemplo, trouxemos o Mateus Baia e sua esposa Stephanie. Vamos mobiliar a casinha deles lá em Guapó para cuidar da nossa frente missionária lá. A gente precisa da generosidade. A gente precisa da regularidade dos dízimos e das ofertas. Os israelitas fizeram isso de um modo generoso. Vocês já prestaram atenção? Não é de hoje que eu venho orando: Deus, torne esse povo próspero, tire do Egito e dê a eles. Mas para que vocês, na mesma proporção de generosidade, entreguem a Deus. Água parada dá dengue. Então, a generosidade só pode fluir de um coração que foi transformado pela graça. Deus nos dá um novo coração, e um dos resultados inevitáveis de um novo coração, sabe qual é? Generosidade. Deixa eu ler para vocês a palavra de um jovem pastor da igreja escocesa. Os jovens mais reformados vão lembrar do nome, Robert Murray McCheyne. Foi ele que escreveu aquele plano de leitura em 4 colunas que a gente tanto recomenda. Ele morreu jovem, morreu com 29 anos. E olha o que ele um dia disse, ele descontente com a falta de generosidade dos membros da igreja dele. Faço dele minhas palavras, abre aspas. Preste atenção, imagina o seu pastor pregando isso para você. Não sou eu não, é o Robert Murray McCheyne. Mas quem tem ouvidos ouça, para ouvir o que o Espírito diz à igreja. Estou preocupado sim com os pobres, mas ainda mais com vocês. Não sei o que Cristo dirá a vocês no grande dia. Temo que haja muitos entre vocês que sabem, no íntimo, que não são crentes, pois não amam dar. Dar de forma generosa e liberal, sem relutância, requer um novo coração. Um coração velho prefere abrir mão do próprio sangue vital a desprender-se de seu dinheiro, ou seja, prefere morrer a ofertar. Meus amigos, aproveitem o dinheiro, desfrutem ao máximo o dinheiro, não doem nada, aproveitem rapidamente o dinheiro, pois lhes digo, vocês serão mendigos por toda a eternidade. Que coisa! Quando dizimamos, meu povo, quando ofertamos, nós demonstramos que fomos movidos pela graça e pelo favor de Deus. Aqueles que compreendem a graça dão também livremente. Paulo, mais uma vez aos Coríntios, ele escreveu assim, 2 Coríntios 8, versos 8 e 9. Não estou ordenando que o façam, que contribuam. Não estou ordenando ninguém. Mas sim testando a sinceridade do seu amor. A sinceridade de um amor é demonstrada na oferta. Não sou eu que estou dizendo não, crente. Pelo amor de Deus, não me leiam errado. É Paulo, é a palavra de Deus que está dizendo. Não estou ordenando que ofertem, mas sim testando a sinceridade de seu amor, ao compará-lo com a dedicação dos macedônios. Vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Embora Ele fosse rico, por amor a vocês, Ele se fez pobre, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. A generosidade nasce de um coração transformado. O seu é? Meça crente. Ô jovem, me escute nesta noite.
meça pela forma como você dizima e oferta. Segunda pergunta. A primeira foi essa: onde está seu coração? A segunda pergunta: o que você dará? Há muitas coisas que você pode ofertar a Deus. Tesouros como o dinheiro, bens materiais como o povo, os israelitas estavam dando, eles receberam dos egípcios e agora eles entenderam o fim que deveriam dar aquilo, o ouro, fios finos trazidos do Egito, tudo isso para ser usado para a construção das vestes sacerdotais e do tabernáculo. Você pode e deve dar seu dinheiro, seu ouro, suas pedras preciosas. A segunda coisa é seu tempo. Realizar esse trabalho exigiu tempo. Tempo é dinheiro. Você precisa empregar melhor seu tempo em 2025, jovem. Você precisa ler o Salmo 90, verso 12, e dizer assim: ajuda-me a entender como a vida é breve, para que eu viva com sabedoria 2025. Empregar tempo na construção do tabernáculo. Repito, o tabernáculo que construímos, o tabernáculo que edificamos é a igreja de Jesus Cristo. Você precisa empregar tempo na edificação da sua igreja. No discipulado, nos relacionamentos discipuladores, no cuidado mútuo. E terceiro, você pode doar seus talentos. Você viu que todos esses artesãos receberam tanto de Deus para empregarem para Deus. Todas as habilidades, toda a sabedoria, todo o entendimento deles, para eles empregarem para Deus. Oh, meu povo, minha oração é que você entregue tudo isso a Deus. Seus tesouros, seu tempo, seus talentos. Porque é isto que a obra de construção de um tabernáculo requer de nós, nada menos do que isso. Deus mesmo disse: eu renovarei minha aliança, mas duas coisas vocês precisarão fazer: guardar o sábado e serem generosos. Ademais, sejam santos, não se misturem com o povo da terra. É disso que a igreja precisa. Homens e mulheres que não são iguais aos homens da terra. Homens e mulheres generosos que investem, que fazem, que contribuem. Homens e mulheres que dão tempo, que dão tesouros, que dão talentos. Homens e mulheres que prezam pela aliança, que não deixam de congregar como é o costume de alguns. E a última pergunta, e eu vou ser breve. O final do livro. Permaneceremos maravilhados pelo fato de que Deus habitou gloriosamente entre nós? Ou nos tornaremos insensíveis às boas novas? Porque o que você vai ler no capítulo 36, no 37, no 38, no 39, no 40, é a execução do tabernáculo. O povo foi generoso, eles estão executando, eles estão construindo. Você chega no capítulo 40, que é o último do livro, Deus instruiu o povo sobre o momento de erguer o tabernáculo, Moisés obedeceu, concluiu a obra, e aí o livro termina. Então, verso 34 do 40, a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia mais entrar na tenda do encontro, pois a nuvem estava sobre ela e a glória do Senhor a enchia. E o Senhor permaneceu ali. Mas deixe-me terminar, não com Êxodo, mas com Lucas, capítulo 9, de 28 a 36. Porque lembra, Moisés pediu para ver diretamente a glória de Deus. Mas Moisés não viu diretamente a glória de Deus. Como lemos.
ele viu algo da glória de Deus. Talvez com exceção de Isaías, capítulo 6, Adão e Eva, antes da queda no pecado, Moisés talvez foi quem mais viu da glória de Deus no Antigo Testamento. Par e par, talvez ali também com Ezequiel e tal. Mas ele não viu diretamente como ele queria ter visto. Mas houve um dia em que ele de fato viu. Lucas 9, de 28 a 36, Jesus revela a glória dele no Monte da Transfiguração a Pedro, João e Tiago. E quem estava lá? Moisés e Elias. E você nota pelo texto que Deus conversava, Cristo conversava com Moisés e com Elias. E é de arrepiar. Eu posso inferir o seguinte, deixa eu brincar um pouquinho, mas brincar sério. Eu posso ver o Filho eterno de Deus, resplandecente em glória, virando para Moisés e dizendo: você se lembra que você pediu para ver a minha glória? Olhe para o meu rosto e veja a glória de Deus. E Moisés viu. Você quer ver a glória de Deus? Olhe para Jesus Cristo, jovem. Olhe para a face de Jesus. O tabernáculo é sobre o Evangelho, a boa notícia. O Deus que se fez carne entre nós, se tornou um de nós para ser o nosso mediador. Tomou sobre si pecados que ele jamais cometeu, os nossos, se fez um de nós. Derramou seu sangue, o sangue da nova aliança. E a coisa que ele mais ama fazer é esbanjar a glória dele. E o que te falta, eu temo, não é um Deus mais glorioso, não é uma Bíblia mais gloriosa, é um coração mais faminto pela glória. Tenho certeza disso. A trilogia O Senhor dos Anéis é uma obra fascinante que todo crente deveria ler, sobretudo jovens. No volume 2, As Duas Torres, um dia Sam, o grande amigo de Frodo, desnorteado em meio a toda aquela luta, toda aquela batalha, ele já tinha perdido o sentido de por que eles estavam em tudo aquilo, lutando daquele modo. E Sam, ele vira para o Senhor Frodo, como ele o chamava: Senhor Frodo, fico imaginando em que tipo de história nós caímos. Você já se pegou assim ao longo da vida? Onde eu fui me meter? Onde foi que eu caí? Por que eu vim parar aqui? O que eu estou fazendo aqui? Ô meu povo, é tão comum a gente se ver assim. É tão comum. A resposta certa, Sam, é o livro de Êxodo. A história do livro de Êxodo é a nossa história, é a história da redenção. Nós viemos parar aqui porque o pecado entrou no mundo, arrebentou conosco. E só há um caminho de volta: o sangue de Jesus Cristo. E nós estamos peregrinando a caminho daquela terra que mana leite e mel com fartura. E nós chegaremos lá. Porque Ele que começou a boa obra, Ele vai terminá-la. Mas até chegar lá, a gente precisa da obra de santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E adivinha? Olha que coisa tremenda e maravilhosa. O livro de Êxodo termina com a glória de Deus sobre
no tabernáculo, Israel inteiro no deserto, durante todos aqueles anos, vendo a glória de Deus, eles precisavam seguir viagem. Mas esse povo que estava diante da glória de Deus, que queria ver mais e precisava ver mais da glória de Deus, precisava ser santo. E é aí que entra Levítico. E é por isso que a gente precisa estudar Levítico. Para a gente entender a obra completa de Cristo, a gente precisa entender Levítico. O Deus que criou todas as coisas em Gênesis e fez uma aliança com Abraão, Isaque e Jacó. O Deus que libertou esse povo do Egito e fez uma aliança com eles no Sinai e habitou entre eles no tabernáculo. Ah, não é de qualquer jeito que você se relaciona com Ele. Levítico é sobre como se relacionar com esse Deus, para que você veja mais da glória dEle. Domingo que vem, se Deus permitir. Oremos. Ó Pai, derrame graça sobre nós de um modo que possamos vê-lo, ver Jesus por quem Ele é, de um modo que nos encante. Ó Deus, que a glória de Jesus nos encante mais do que Netflix, do que dinheiro, sexo ou poder, do que a fama dos homens. Pai querido, abra os olhos de todos nós nesta noite, para que possamos ter fome e sede de ver mais de Jesus. Abençoa-nos, eu suplico. E se há alguém aqui que ainda não provou de um modo salvífico, que agora possa o Senhor mesmo operar arrependimento e fé para a salvação. Ó Deus, e eu continuo insistindo que o Senhor torne cada um de nós um povo próspero e generoso. Que 2025 seja um ano novo para todos nós em termos financeiros, de compromissos, de dedicação, de ofertas e dízimos que revelam onde de fato está o nosso coração. Possamos ser como aqueles que sempre com alegria trazem todos os dízimos à casa do tesouro. E que as comportas do céu se abram e nos abençoem de tal modo a nos regozijarmos no Senhor sempre e cada vez mais. Ó Deus, opere isso e muito mais do que pedimos ou pensamos, conforme o Teu poder que opera em nós. Que a graça de Cristo Jesus, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito estejam sobre nós, o Teu povo, aqui e para sempre. Amém.